ministério não pode mudar. E outra coisa, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Está todo mundo indo para um lugar só, irmão. Todo mundo indo para a direção só. Aí eles falam, né? Vocês são malucos de ficar pregando isso daí. Vocês são malucos de ficar ministrando, pregando isso daí, vivendo isso daí. Ninguém vive mais isso. Todo mundo hoje está indo para um lugar só. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo fez quem? Arão fazer um que, igreja? Um bezerro de ouro e adorar ao bezerro. Nem sempre a multidão de conselhos está certa e apontando para a santidade. A voz do povo fez Arão fazer um bezerro de ouro e adorar a Baal. Nós estamos no fim, irmãos. Os enganadores já chegaram e estão também no nosso meio, enganando e levando muitos ao engano. E se cumpre a palavra que diz, não é isso? O cego guia um outro cego e ambos caem no abismo. Tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos. E aí, irmãos, olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz sobre a importância. Olha aqui, irmão. Quem prevarica, o que é prevaricar? Prevaricar é voltar à prática do pecado. Prevaricar é andar no erro, é voltar à prática pecaminosa. Quem prevarica e não persevera na doutrina, não tem a Deus. Irmão, há um perigo muito grande para você que deixa a sã doutrina. Olha a Bíblia, o que a Bíblia está dizendo, irmão. Olha o que a Bíblia está dizendo. Há um perigo muito grande para você que deixa a sã doutrina. Irmão, eu não quero estar na pele, irmãos, dos pastores que começaram defendendo a sã doutrina, que começaram defendendo a palavra de Deus, começaram defendendo ferrenhamente a palavra, os mandamentos, os rudimentos, e hoje largaram a sã doutrina. E hoje abriram as portas para o liberalismo dentro da igreja. Eu não quero estar na pele desses pastores, irmãos. Desse irmão que começou na fé, que começou defendendo os princípios, começou defendendo o primeiro casamento, pregando contra o segundo casamento, começou defendendo os princípios bíblicos, e hoje está aceitando 2, 3, 4 casamentos dentro da igreja. Há um perigo quando você prevarica e não persevera. O que é perseverar, irmão? O que é perseverar? Perseverar é você lutar, é você zelar. Zele pela sã doutrina, irmão. Não se iluda com o prato de Satanás que esse mundo está oferecendo por aí afora. Zele. Tudo que está na Bíblia, irmãos, não é nada demais. Tudo que está na Bíblia já nos mostra aqui, irmão, tudo que está na Bíblia. Nada neste mundo é novidade. Tudo que está na Bíblia, irmãos, já nos revela sobre aquilo que é hoje. A gente estava falando no discipulado, ontem, no discipulado, e eu fiz uma pergunta para aquele que estava no discipulado. Por que os índios, irmão, quando Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, quando eles chegaram aqui na América, encontraram com os índios, como é que os índios estavam?
Os índios estavam tudo pelado, né? Por que os índios estavam tudo pelado, irmão? Por que os índios andavam assim? Porque não tinha contato com a Bíblia. Nunca teve. Até hoje, tanto na África quanto em alguns lugares aqui do Brasil e na América, existem índios que não têm contato com a sociedade, que andam de forma natural, nu. Mas naquela época, há 1500 anos, não é isso? Em 1500 anos, no ano de 1500, para cá, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, quando chegaram, a maioria da América, a América toda era índio, e andavam eles conforme a natureza, não conheciam Deus. Agora, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, entre outros, quando chegaram aqui, como é que eles estavam? Estavam pelados ou estavam vestidos? Estavam vestidos. E como é que era a roupa deles antigamente? Era pudor, decência, ordem. E eles eram bem vestidos. Por quê? Porque quem predominava antigamente, na época medieval, era a Igreja Católica. A Igreja Católica se predominava, era a religião de Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo, que foi a primeira religião depois de Jesus Cristo para cá que se predominou. E os padres da época, como até hoje você vê padre assim, eles pregavam princípios. Mulher não andava de shortinho na rua, até porque era considerada como prostituta ou era apedrejada. Mulher não andava com roupa apertada, senão era considerada também como uma prostituta. Ninguém entrava de qualquer maneira na Igreja Católica, senão era falta de pudor, era punido. E assim, pelos princípios também não se casava de novo, não se pregava a favor do segundo casamento, do divórcio. A Igreja Católica pregava os princípios bíblicos, e esses princípios bíblicos também eram adotados pelos imperadores, pelos reis e monarcas. Quando Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo chegaram aqui, o que eles trouxeram junto na bagagem? O que eles trouxeram junto na bagagem? As estátuas, a religião, a Igreja Católica. Trouxeram a santa, não é isso? Por isso que hoje, qualquer praça do Brasil, da América, dos Estados Unidos, qualquer lugar que você for, em praça, você encontra o quê? Uma igreja católica. Porque o catolicismo, ele era a religião da época, onde os padres falavam latim, inglês, e dominavam o inglês, espanhol. E desta época, como era também a religião de Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, a Igreja Católica meio que mandava nesses imperadores. Aonde está o ouro do Brasil? O ouro do Brasil está onde, igreja? O ouro do Brasil está onde? Está em Portugal, está na Espanha. Na época dos índios, dos escravos, quando eles trouxeram escravos de lá para cá, eles saquearam o Brasil e deportaram todo o ouro para a Europa. O ouro que está lá na Europa, por isso que a Igreja Católica hoje é uma das mais ricas. Você entra na Igreja Católica lá no Vaticano, ou na igreja, qualquer uma, você vê a igreja toda adornada de quê? De ouro. Agora veja bem, voltando aqui, a Igreja Católica começou a implantar aqui no Brasil o catolicismo, seguido pelos imperadores, e automaticamente começaram a pegar os índios, os escravos, e fizeram o quê? Quem estava pelado começou a fazer o quê? Botar roupa, vestir. Por quê? Porque eles começaram a pregar o princípio do pudor, o respeito e o pudor que existia. Como é que hoje a sociedade quer andar pelada? Como é que hoje mudou, Satanás conseguiu mudar isso. Como é que hoje a sociedade quer andar de qualquer maneira? Andando no segundo, no terceiro casamento, beijando 1, 2, 3 aqui, 10 ali, casando com um aqui, descasando e casando com outro lá, andando de qualquer maneira. Como é que hoje a sociedade quer andar nu na praia, colocando sunguinha, biquíni? E aí os sociólogos e os especialistas, eles vão dizer, não,
Nós somos um país tropical. Então, como um país tropical, nós temos que usar roupas tropicais. Quais são as roupas tropicais? As roupas tropicais é a camisetinha, é o short, é a sunguinha, aleluia. Mas antigamente, quando a Igreja Católica começou a implantar e trouxe os índios que também viviam aqui na época do país tropical, começaram a implantar o pudor e a decência na sociedade. Por quê? Porque começaram a pregar a Bíblia para eles. Aleluia. Como é que agora mudou? Aleluia. Eu digo uma coisa para você: a sociedade pode mudar, o homem pode mudar, a cultura pode mudar, mas a palavra continua a mesma. Aleluia. Aquele que tem que andar na presença de Deus tem que andar com pudor, decência, ordem e modéstia. Quem está sentindo a glória de Deus? Quem está sentindo a glória de Deus? Olha como Satanás é sujo, irmão. Ele conseguiu inverter e veio trabalhando para inverter. Então o que ele fez? Tirou o pudor, tirou a decência, tirou a modéstia, a simplicidade. Aí hoje é normal a mulher andar de qualquer maneira, o homem andar de qualquer maneira, a roupa que tiver no guarda-roupa, que ele comprar, que ele vê na loja, ele compra e usa mesmo de qualquer maneira mesmo, e assim parte para o escândalo, mostrando as suas vergonhas, mostrando as suas partes íntimas, curvas do seu corpo, a mulher também mostrando as curvas do seu corpo. Apocalipse 16:15 diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. A Bíblia não muda, Jesus Cristo não muda. O evangelho que vai te levar para o céu é o evangelho da sã doutrina de Jesus. Guarde a sã doutrina, irmão. Guarde a sã doutrina. Você sabia que a maioria dos países da América, incluindo os Estados Unidos e até na Europa também, quando eles ganham a presidência, o que o presidente faz? Ele vai até a Câmara e faz o quê? Quem sabe me dizer? Não sabe? Ele coloca a mão na Bíblia. Coloca uma mão na Bíblia e a outra mão direita ele levanta e vai fazer o quê, igreja? Um juramento. A maioria, né, os presidentes e os outros, acaba não cumprindo, acaba se corrompendo, né? Mas eles têm que fazer um juramento. Por quê? Sabe por quê? Porque a Carta Magna, a Constituição do país, ela foi feita mediante a Bíblia, com princípios bíblicos. Por isso que antigamente no Brasil era proibido o divórcio. Você sabia disso? Você sabia que no Brasil era proibido o divórcio segundo o casamento? Por isso que no Brasil era proibido o homem andar seminu na rua, a mulher andar seminu na rua. Senão era preso, pagava uma multa. Por quê? Tinha princípios. A maioria da Constituição foi feita baseado na Bíblia. Por quê? Porque aí eles entendiam que a Bíblia era o manual de vida da sociedade. A Bíblia é o manual de vida de qualquer pessoa, seja ela crente, claro que crente principalmente, seja ela não crente. Porque é a Bíblia que vai te ensinar você a andar com a sua maneira de viver correto, a obedecer ao seu pai, a obedecer ao mais velho, a ser mais respeitoso, a ter pudor, a ter caráter, a ter mais singeleza de coração, ser mais humilde, ser mais responsável. A Bíblia te ensina tudo, irmão. Então eles adaptavam, e pelo fato dos imperadores serem eles católicos, ele também adaptou. E a base de uma constituição tem nos princípios bíblicos, fizeram a constituição à base da Bíblia. Aí depois eles mesmo vieram distorcendo conforme o tempo foi passando e foi se liberando as coisas pela própria Câmara da Assembleia Legislativa. Aleluia. Isso, qual é o alvo de Satanás? Para a gente terminar. O alvo de Satanás é o que, igreja? É pegar a humanidade? O alvo de Satanás é a igreja. Porque liberando no mundo, entrou dentro da igreja. Aí hoje você vê uma cambada de pastor com medo de pregar a verdade, não aguenta segurar mais a sã doutrina, não aguenta mais segurar a sã doutrina dentro da igreja, e acaba liberando, e aí nós estamos no jeito que aí está do século 21. Mas há um perigo. Quem prevarica e não persevera na sã doutrina não tem a Deus. Irmão, isso é sério. Mas aquele que persevera na doutrina, o que ele está descrevendo aqui que ele falou? Este tem tanto
o Pai quanto o Filho. Lute pela doutrina, irmão. Toda a maneira de viver. Doutrina, a palavra de Deus em tudo, modo de vestir, falar, se comportar. Tudo. Persevere, irmão. Lute pela sã doutrina. Porque nós estamos no tempo em que não sofrem. Eles não querem. Foi lido aqui, são mais amantes do deleite do que amantes de Deus. São mais amantes dos prazeres da carne do que amantes das almas, amantes de Deus. Mais amantes das coisas do mundo, do dinheiro. O pastor hoje é amante do dinheiro do que amante das almas, amante de Deus, irmão. Nós estamos no fim. Volte a ser crente. Volte a viver a sã doutrina de verdade. Volte a andar de valor em valor. Amém? Nós vamos até o fim, irmão. Nós vamos até o fim na sã doutrina em nome de Jesus, amém? Haja o que houver. Guarde os princípios. Aquele que anda na verdade, aquele que anda nos mandamentos do Senhor, este pratica a verdade, esse tem a verdade. Guarde, irmãos, guarda a palavra viva e vamos até o fim, amém? Porque Jesus Cristo está voltando em nome de Jesus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar desta lida, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que do céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.